orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus eterno, bendito, poderoso, sublime, eu quero te agradecer porque tu és bom. A tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus amado, Deus querido, porque tu tens sido engrandecido e glorificou, e glorificado, Deus, show, nevio, si, anarabandu, e anarabandacanarabia. Senhor, tu tens sido glorificado, tu tens sido Deus, oh meu Deus Todo-Poderoso, tens sido Deus verdadeiro. Muito obrigado, Senhor amado, Deus querido, porque ainda antes que houvesse dia, tu és. E não há quem faça escapar das tuas mãos. Porque, né, Belequiá, se operando o Senhor, quem impedirá? Deus, eu quero te engrandecer, eu quero te louvar. Quero, Senhor, nesse momento, dar graças ao teu nome, porque estamos diante de ti. Mas eu também te faço um pedido especial, com tremor e temor. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas palavras, perdoa as minhas atitudes, perdoa os meus gestos, perdoa os meus perdoa os meus pensamentos. Perdoa, meu Deus, porque na banduque antuia, na mantuia, na mantuia, lavachomeleá. Oh, mantuia, narabanda, kuma, na mantu, revassai de homenerá. Perdoa-nos, porque tu és o Santo de Israel. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus fiel. Tu és o Santo e o Digno. Tu és aquele que opera maravilhas, aquele que guerreia, aquele que tens Nabrasheb, Antuija, o globo da terra em tuas mãos. Pai de amor, Deus de misericórdia, eu quero te apresentar, Senhor, no nome de Jesus. Dejo mantu evas. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados mentais. Perdoa-nos os desejos, Senhor, infames do coração. Perdoa-nos, Senhor, quando na junção do pensamento com a Narachá e o desejo, terminamos de pecar na banduia, mantuia, na raça, agindo. Quero te pedir perdão. Queremos descer diante de ti, meu Deus amado, Deus querido, reconhecendo que se não for o Senhor, se não for o Senhor, a diga Israel, se não for o Senhor, na banduca, na cantuia, menerras, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor, meu Deus, ai, Jeová, não estaríamos vivos. Perdoa, Senhor, a nossa ignorância. Perdoa, meu Deus amado, Deus querido, a nossa falta, muitas vezes, de sensibilidade. Pai, perdoa-nos por tudo. Mas eu quero te pedir, Senhor, traz-nos à memória aquilo que está em falta, aquilo que está na pendência, que até mesmo te prometemos, Senhor, e nada com pouco calabás. E nada cumprimos. Senhor, então, nessa live, que para muitos é um culto no lar, oh, andu, miaçu, dorogodogodovucia. Eminu menini miniki, eu se alavaço, yanacanto, yo. Ai, narabandarabandu, rebede, assai derres. Nerevas, espírito da morte. Narabarabarabarabarabarabarabas. Espírito da morte, eu já te vi. O meu Senhor Jesus te replicou, manabanduricou, manarabás. Te repreenda. Olha aí, Senhor, essa opressão, essas coisas que estão vindo na cabeça dessa mulher. Olha aí, meu Deus amado, Deus querido, ela está aqui na live, mas tu sabes como está a cabeça dela. E tem sido guerra, Senhor amado, dentro dessa casa, porque o diabo quer passar que não vai adiantar caminhar. Não vai adiantar, Senhor, agir. Ele quer passar que não vai adiantar fazer nada. Porque, na verdade, na bandurio, ele quer declarar a derrota. Meu Deus, vai quebrando, vai queimando, vai quebrando, vai queimando, vai quebrando. Todo o peso no peito. Olha aí essa mulher sentindo esse peso no peito, esse choro preso.
Oh, meu Deus amado, Deus querido, esse mix de sensações, espírito maligno, tu que quer agir através da notícia ruim, através do incômodo, do estresse, vai quebrando, vai jogando por terra, meu Senhor amado, todo mal. Deus, eu quero te que eu não te apresentar o Brasil em tuas mãos. Oh, meu Deus, eu não te apresento de uma ponta a outra. Quando eu digo Brasil, lábia, até aquilo que a prefeitura não reconhece, até aquilo que o Narachai não alachou, reconhece, mas há um banduca na Arábia, há um olho que vê tudo, Senhor, vai repreendendo todo ataque, toda seta, todo dardo. Oh, meu Deus amado, Deus querido, eu te invoco e eu te peço, Senhor amado, Deus querido, vai entrando nessa casa, tira, meu Senhor, todo dardo, toda seta, toda feitiçaria, toda magia, meu Deus. Olha aí essa casa carregada, o negócio não anda, o negócio não vai, as coisas não acontecem. Oh, meu Deus, ela ora e ela não vê nada, ela jejua e ela não vê nada, meu Deus, o problema não está no jejum. Oh, meu Deus, o problema não está no jejum. O problema está na bandacoma na sai. Olha aí, varão. Vai queimando, vai quebrando. Meu Senhor, visita essa casa em nome de Jesus. Vai jogando por terra todo mal. Vai quebere como anabanchu. Vai na banda canarábia. Abanduri colevôncia. Ananana chubiterra. Anaravaçu, rebe, anarabanda, comene que a saiderébia. Oh, meu Deus, queima. Oh, meu Deus amado, Deus querido, desfaz. Oh, meu Deus, joga por terra a fúria de Satanás. Meu Deus, vai quebrando toda obra renovada em prol dessa casa. Toda obra renovada. Todo feitiço mandado, candarábia. Todo feitiço mandado. Oh, meu Deus, tudo que foi preparado. Tudo que está, meu Senhor amado, Deus, que ele tirando a paz, tirando o ânimo. É no nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, e alguém está sem dormir. Senhor amado, está trocando o dia pela noite. Há poder no teu sangue. Há poder no teu sangue, meu Deus. Vai repreendendo as religiões, vai repreendendo, meu Senhor amado, Deus querido, das hostes espiritual, como de calabandarada, espirituais. Senhor, vai quebrando toda a corrente, todo guilhão. Olha aí, meu Deus amado, Deus querido, esse negócio dessa casa que não anda. Oh, mandaco bedevácia. Fecha as brechas, meu Deus. Vai repreendendo. Senhor, visita aqueles lares que ficou na pendência. Visita porque tu sabe o que aconteceu. Vai trabalhando. Vagando canturebaio. É bidu comene comanácia. É binamanda banduri plaço jébia. Oh, meu Deus, vai quebrando. Meu Deus, vai acabar da chuva de que a sui derebalabás. Ebinubia subide que a sui anarabandará candarábia. Joga por terra, meu Deus. Olha aí, Senhor amado, esse vulto maligno que anda por esta nabrachebe, essa sala, este lugar, meu Deus amado, quando todos estão dormindo. Oh, meu Deus, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai jogando por terra, vai repreendendo. Senhor amado, eu quero te pedir, estende a tua mão, que é o teu poder. Vai, meu Senhor amado, fazendo uma obra. Na banda que assumir raio. Olha essa pessoa com os sentimentos seu do coração confuso. Oh, meu Deus, tua palavra diz que tu não é Deus de confusão. Vai trazendo a clareza, vai trazendo o seu esclarecimento. Vai quebrando toda a seta, todo dardo. Em nome de Jesus, nesse quarto antigo, a avó usou, a mãe usou, o pai usou, a Naraçai, agora o filho. Oh, meu Deus, toda a maldição hereditária. Oh, meu Deus amado, todos os portais abertos, todos os altares levantados. Senhor, que tu possas quebrar. Meu Senhor, que tu possas jogar por terra em nome de Jesus. Deus, toma o teu povo nas tuas mãos. Vai mandando fogo, 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 fogo e glória. Oh, meu Deus, vai queimando. Olha aí, Senhor, como eles correm. Olha aí como eles se escondem. Olha aí. A narabanda, candarabandara sai. Vai jogando por terra, meu Deus. Vai quebrando, meu Deus amado, Deus querido, e vai repreendendo. Vai jogando, oh meu Deus amado, Deus querido, por
terra. Teu é o reino, tu é a glória, tu é a majestade. Meu Deus amado, Deus querido, nós aceitamos perder a alma dos nossos pro diabo. Senhor, nem que tu moa a carne. Oh, meu Deus amado, moe a carne, mas não perca a alma. Meu Senhor, quebra essa aliança antiga. Essa aliança, meu Deus amado, que essa mulher. Olha aí, esse homem aliançado nessa mulher, meu Deus, e tu não tá nisso. Vai quebrando, vai visitando nossos familiares, vai jogando por terra tudo que não provém de ti. Meu Deus, toda seta. Meu Deus, todo dardo, meu Senhor amado, todo ataque, todo levante, tudo que na Manacandarábia, que não provém de ti, Senhor amado, Deus querido, quebra as correntes, quebra os guilhão, quebra as obras, quebra tudo, quebra, 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 cabanduri comanácia, quebra, quebra, quebra entre os mentes, quebnécia, Senhor, vai repreendendo, meu Deus, que é isso? Oh, Minarabandacandarabadachu, Deus, vai jogando por terra, meu Deus. Olha aquele que está frio na fé, meu Senhor, se esfriando e não está aguentando que tu possas esquentar. Deus eterno, poderoso, visita aquelas também que estão, meu Senhor, tem o seu empreendimento próprio. Olha aí como o diabo luta pela aceitar as coisas erradas, aceitar de jeitinho, aceitar o Narachubi como a Naraçai, mas os teus olhos estão vendo e tá vendo que ela tá tentando fazer o certo. Honra ela, honra ele, honra essa agenda, honra, meu Deus amado, Deus querido, esse compromisso. Oh, meu Deus, os dias se aproximam, a conta, ela requer ser paga. Vai jogando por terra, meu Deus amado, Deus querido, e vai repreendendo. Pai de amor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, igreja. A paz do Senhor Jesus, a você que está aí, você que já chegou. Glória a Jesus. Vamos pregar a palavra? Pregar a palavra de Deus. Liga não, fica balançando, mas não é porque a internet está ruim, não. É que ele fica no meu colo, então qualquer coisa eu balanço ele. Palavra de Deus, igreja. Ai, narabanabás. Meu Deus, é mistério. Glória a Deus. Vamos pregar na... Vamos lá, a palavra de Deus vai me explicar. João capítulo 9. Glória a Deus. Gente, desculpa, mas antes de eu começar a live, me deu uma crise de espirro. Horrível. Eu não sei nem como eu tô conseguindo falar. Porque, olha, eu pensei que o meu nariz ia sair sangue. Me deu uma crise de espirro horrível. Comecei a espirrar. Misericórdia, mas repreendi. Que eu entendi que ele quer perturbar. Vamos lá, João capítulo 9. Você que abriu aí. Versículo 1. Glória a Deus. Eu estava tão acostumado com o microfone que agora eu fico perguntando toda hora na minha mente: o som tá bom, o som tá bom? Mas o som tá ótimo. Tá ótimo. Não tenho que reclamar, não. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Eu vou ler, tá, gente? Porque, glória a Jesus, vocês já devem estar até com a Bíblia aberta falando: vai, pastor, vai logo. Diz assim, ó: a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele
as obras de Deus. Vamos lá começar a pregar a palavra aqui. Jesus está falando algo muito interessante. O que está acontecendo? Jesus vem numa trajetória de pregação e ele simplesmente esclarece coisas libertadoras para nós. Né? Glória a Jesus. Eu tenho 35 minutos. Tem um tempo considerável. Pequeno, porém, dá para explicar algumas coisas. E aí o que acontece? Jesus está diante de uma sociedade totalmente fechada. E essa sociedade ela é totalmente doutrinada e acostumada a sentenciar. Não fique achando estranho se alguém que você esperava estender a mão, do nada surgiu um assunto que essa pessoa falou algo no sentido de julgamento sobre você. É que às vezes nós queremos padronizar todos e todas as situações e não tem como. Esses judeus aqui, eles sabiam que a festa, né, no templo era necessária, sabia os dias de jejum, sabia como oferecer sacrifício, porém, eles agora excluíam aqueles que eram diferentes. Diferente que eu falo aqui não é porque não é uma questão racial, eu digo uma questão física mesmo. E os que eram diferentes, o que eles faziam? Eles excluíam. E nessa exclusão, glória a Jesus, e nessa exclusão, eles agora colocavam tudo a perder, porque no momento que eu excluo alguém por aquilo que ela apresenta no seu mundo físico, eu estou reduzindo a pessoa somente àquilo. Um exemplo, eu vou encontrar um cadeirante e vou dizer que ele não é capaz, o que tem a ver uma coisa com a outra. Entende? Eu vou encontrar uma situação, né, de alguém que se separou, eu vou dizer, se separou porque não presta, o que tem a ver uma coisa com a outra. Nem toda separação de um casal é porque não presta. Eu vou ver alguém, eu estou sendo radical para vocês entenderem, que perdeu um filho e vou dizer, perdeu porque é juízo de Deus. Eu sei que tem casos específicos, mas entende? Eu não posso reduzir a pessoa, todas as qualidades da pessoa a aquele fato. Eu não posso reduzir aquela pessoa àquela situação, porque fazendo isso eu me torno muito cruel. Porque se eu reduzo a pessoa à situação que ela vive, eu estou querendo dizer, a tua situação é de acordo com o teu caráter. E, na verdade, não tem nada a ver com a outra. Tem muita gente que veio debaixo de dificuldade, sofreu na vida, teve necessidades alimentares, ficou morando de favor. Às vezes nem morava num lugar digno para muitos, morava até mesmo num lugar horrendo, no barraco, mas tem um caráter incorruptível. Não se corrompe, não aceita coisa errada, não concorda com coisa errada, coisa fácil. E nós temos também as situações de pessoas que foram criadas, materialmente falando, com tudo, mas que é fácil, é corrosivo, ou seja, se deixa levar por coisas que para ela não é uma necessidade. Então você vê que se eu pegar essa balança e dizer que o seu processo parece com você, eu estou sendo cruel, porque o seu processo não leva o seu nome. O seu processo, ele contém naquele momento, tá? Ele contém naquele momento a parte da sua história. Mas eu não posso dizer que você só é aquilo. Eu não posso dizer que você só está vivendo aquilo por causa de outra coisa. E o que está acontecendo aqui? O cego é de nascença. Ele não é um cego que tornou-se cego como Bartimeu. Foi feito cego por causa de um ataque. E aí, o que acontece? O nome Bartimeu, Bar é filho. Então, Timeu era o pai dele. E se entendia pelos historiadores que num dos ataques de Roma àquela localidade com o seu exército, Roma agora ataca e mata o seu pai. E para que eles pudessem continuar a vergonha, mexe, né, nos olhos do Bartimeu. E aí ele fica agora à beira do caminho,
com uma capa, porque os cegos ficavam com uma capa, uma vestidura diferente. E por isso ele grita, Jesus, filho de Davi. Você vê que ele não exclama em momento nenhum o problema dele, mas ele quer a solução, porque ele ouviu falar. Só que nesse caso aqui eu não posso associar ao Império Romano, porque Jesus está fazendo uma cura original. Pastor, mas a cura que teve do Bartimeu foi falsa? Não. Eu estou dizendo que essa cura aqui ela é original porque ele já saiu do ventre da mãe cego. Esse homem não tem noção de luz, esse homem não tem noção de projeção. Pastor, mas o cego consegue projetar. Eu estou falando uma projeção voltada à visão. O que esse cego tem aqui é a visão que se forma no lobo occipital, que ele fica aqui atrás no cérebro. E ele participa do lobo ínsula também. Ou seja, ele tem uma visão formada na sua mente. Talvez quando alguém falava alguma coisa, ele projetava o rosto ou a imagem de alguém. Mas como isso, pastor? Se ele nunca viu nada, como é que ele projetava? É uma questão bem científica, né? E eu não vou entrar nela aqui, mas só para você entender, pela voz, pelo som, pelo tocar, pelo toque, o cérebro consegue emitir impulsos, tá? Impulsos no qual a pessoa que está recebendo aquele impulso, o cérebro, quando está emitindo os impulsos, ele consegue passar para o corpo a exata sensação. E aí ele trabalha num conjunto, ativa aqui na frente, ativa ao lado, ativa atrás, ativa, e assim vai ativando, tem o cerebelo. E aí o que acontece? Pastor, mas isso aqui não é aula de neurociência, eu sei, eu estou só te explicando que esse homem não tinha noção. Noção pela vista, porque a visão ela não começa aqui, ela projeta aqui atrás, que joga, e aí depois ela é nitidamente interpretada, mas tudo começa no cérebro. Eu estou dizendo que Deus não deixou a parte dos olhos, que era a parte da extensão da visão, porque a projeção ela acontece aqui atrás. Talvez você olhe e diz, Deus não me deu tal coisa. Exatamente, não te deu tal coisa, mas também não te deixou capenga em outra. Você consegue ter noção das coisas, você consegue imaginar. Você pode não ter adquirido, não abriu, a porta não se abriu, você não conquistou, mas você tem plena ciência. E é isso que eu vim pregar. Você não pode deixar a situação atual te reduzir ao teu processo, porque você não é o seu processo. O seu processo é o processo que agora participa da sua vida por um tempo, para algum propósito. Mas você, na sua essência, não é o seu processo. Isso aqui não é história de coach. Isso aqui é história bíblica, porque este homem está sendo reduzido. Esse homem está sendo reduzido a essa situação. Situação essa que ele agora é reduzido a ponto de Jesus estar ali passando, glória a Jesus, e aí a Bíblia diz que ele viu o homem cego. Por acaso Jesus não sabia pelo Pai que ele já era cego? Sim. Mas quando a Bíblia está querendo dizer do ver, não é só olhar, é que parou para dar atenção. E eu já quero abrir um parêntese aqui muito importante. Não é porque você não tem aquilo que você quer que você é aquilo que você passa. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou ser mais simples. Não é porque você não tem aquilo que você quer que você é aquilo que você passa. Um exemplo. Vamos supor que eu queria ter um emprego tal, mas eu não tenho. Mas o que eu passo, na verdade, são alguns apertos financeiros. Por acaso, eu passando alguns apertos financeiros, eu sou miserável? Eu sou um preguiçoso? Eu sou alguém relaxado? Eu sou alguém que não luta? Eu sou alguém que não vai atrás? Não. O meu momento é de escassez. Porém, eu não sou isso. O que eu estou querendo separar aqui é a essência, alabandacandarábia, do processo. E Jesus agora para ver um homem cego. E eu quero te dizer, Jesus não tinha obrigação nenhuma. Por quê? Porque agora já tinha pessoas que eram usadas para dar esmolas. Só que Jesus está vendo este homem cego
está parando e veio a Bíblia. E viu o homem cego de nascença, versículo 1. Por que que o texto ele é bem claro em falar que viu um cego de nascença? Porque não só tinha ele de cego na cidade, nem muito menos da redondeza. Mas o texto está querendo dizer que alguém está impossibilitado, literalmente. Era o caso desse cego. A visão para ele não teve para perder, ou ele não tinha uma porcentagem e perdeu, ou ele tinha os dois e perdeu um. Não, ele não tinha nada. E agora eu preciso entender que Jesus ele dá atenção e ele sabe. E agora a grande questão aqui, estou explicando a história, eu tenho mais 25 minutos. E agora a grande questão aqui é que Jesus está parando, e a pergunta que eu faço é: por que Jesus olhou e viu esse cego? Por que Jesus olhou exatamente para esse cego? Lembra que eu disse que ele é um cego de nascença? Então ele não tem noção do que é o que em termos de visão. Ele podia ter o tato de uma maneira maravilhosa, a audição de uma maneira maravilhosa, o olfato de uma maneira maravilhosa, mas a visão ainda era prejudicada. E agora eu quero dizer para você o seguinte: Jesus ele sabe aonde ele para e por que ele para e para que ele está olhando. E o que para muitos seria impossível, porque qualquer sacerdote não ia dar confiança a esse cego, mas Jesus para olhar. E eu quero te dizer que os olhos de Deus estão sobre você. Ele sabe, mas não estão só sobre esse corpo. Ele contempla que ele sabe, e essa palavra é resposta para alguém. Vamos lá, e agora nessa questão toda, se ele é um cego de nascença, ele sendo um homem, né, já era difícil, porque o homem ele assumia as funções de campo dada pelo seu pai, ou seja, esse homem não está sendo só limitado, esse homem está sendo criado de uma maneira que ele não pudesse desenvolver algo para trazer o alimento para sua família. Aí você pode dizer assim: tá, mas ele poderia ir com seu pai mesmo cego, o pai falar, mas quando o pai morresse? O que eu estou querendo dizer aqui é, você talvez olha para essa área da tua vida, gente, isso aqui não é história de vitória, não é história de coach, eu estou pregando a Bíblia, porque alguém está ouvindo eu falar e Deus está falando para mim, meu Deus está falando o que eu estou passando. E Deus manda te dizer, eu sei que você não tem possibilidades de fazer certas coisas. Eu sei que para você existe uma limitação, mas eu parei para olhar, e o olhar de Jesus não é à toa. O olhar de Jesus não é de qualquer maneira, o olhar de Jesus não é para qualquer um. E Jesus mandou dizer nessa live, você precisa entender que eu te trouxe até essa situação não foi para te envergonhar. Versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi. Por que eles falam Jesus agora como Rabi? Rabi significava mestre. Oi, gente, desculpa, mas tá bravo. Rabi agora significava mestre. O que eles estão querendo dizer é, você tem uma explicação para nós, mestre. Você tem uma explicação para nós. E eu quero te dizer, não questione. Se alguém tentar questionar Jesus por que da tua situação. Se alguém for orar e dizer, mas por que ele passa por isso? Mas por que ela passa por isso? Nossa, mas é tão fiel. Nossa, mas é uma pessoa tão firme. Deus não é obrigado a dar justificativa para gente curiosa. Eu vou repetir, Deus não é obrigado a dar justificativa para gente curiosa. Tem gente que está procurando saber algo que Deus não quer falar. E até usa o termo da oração, diz assim, vou orar por você. E Deus vai dizer, eu fechei o canal. Eu fechei o canal não é porque eu sou ruim, eu fechei o canal porque eu não quero revelar o porquê que eu te faço passar em certas situações, o porquê eu permito você ficar de certo jeito. E agora vem a Bíblia, gente. Os seus discípulos, Rabi, eles estão querendo dizer, você tem que nos ensinar porque você é mestre. E olha a continuação do versículo. Quem pecou? E aí é muito duro o que está acontecendo aqui, porque, como eu disse, a lei é bem clara que Deus visitava a iniquidade dos pais dos filhos. Eles estão falando baseado nesse texto. Tem um salmo que diz, eu visito a iniquidade dos pais dos filhos.
Só que tem um negócio, gente, eu não posso reduzir esse texto a todo mundo. Eu não posso achar que todo mundo que nasce com um problema, ou alguém que vem com uma diferença do padrão que eu estou acostumado, é porque Deus está metendo a mão. Na verdade, existe uma coisa chamada permissão. E quando eles estão falando quem pecou, eles não estão falando quem pecou normal. Eles estão querendo dizer, nós queremos saber de quem é essa pendência. Talvez alguém te olhe e fica se perguntando por dentro, mas por que ela passa isso? Nossa, mas ela dá Darachebe, se ela está na igreja, ela vai para a igreja, ela está lá, ela é fiel, e Deus manda dizer, eu não sou obrigado a justificativa. Talvez até você mesmo se pergunte por que eu passo por isso. Pessoal que está chegando agora, a paz do Senhor Jesus, tá? Eu estou pregando o Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 3. Curte aí na mãozinha, tá? A live, para que o YouTube me entregue para mais pessoas. Eu tenho visto, porque eu tenho chegado feedbacks para mim, tanto aqui pelo YouTube como no celular. Então, agora, gente, é muito cruel o que está acontecendo, porque eles estão querendo dizer. Eles não estão fazendo uma pergunta com dúvida. Eles estão fazendo uma pergunta já com uma base, esperando a resposta para concluir aquilo que eles já estavam julgando, e eles estão dizendo quem pecou. Por quê? Porque estava escrito na lei que Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos, mas eu quero te dizer, Deus, ele te conhece. Ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe. E alguém te olha torto e atravessado e ainda insiste em dizer que você leva a história da sua mãe, leva a história da sua avó, leva a história do seu pai. E eu quero te dizer, você não é acréscimo. Desculpe, história de ninguém. Você tem a sua própria história. E agora, quando eles estão dizendo quem pecou, eles estão querendo dizer, mestre, nós já sabemos. Isso aí é culpa do pecado. Talvez alguém te olha e diz assim, essa situação aí é o pecado. É porque não quer nada com Jesus. Gente, como eu já ouvi isso. É porque não quer nada com Jesus. Por isso que a vida está assim, por isso que os filhos estão assim, por isso que a casa está assim. E, irmãos, na verdade, tem coisas que não é sobre não querer com nada com Jesus, ou pendência, são coisas que Deus permite. E aqui eles vão dizer assim, quem pecou? Esses ou os seus pais? E aí, lembrando o que eu falei, né? O cego, ou os seus pais, para que nascesse cego, porque era um escândalo. E outra coisa, quem está perguntando tem os seus dois olhos normais. Quem está perguntando não sofreu trauma de ter que se limitar a certos ambientes. Quem está perguntando não tem noção do que é uma rejeição. Eu sinto lhe dizer, quem está questionando o processo que você passa, quem está questionando o que acontece dentro da tua casa, quem está questionando, querendo saber o porquê que você não falta o culto, o porquê você não falta o teu trabalho físico, o porquê você não desonra com seus compromissos, não sabe, na verdade, que há uma limitação. Você tenta fazer de tudo para essa limitação não te parar. Às vezes foi um não, foram anos de porta fechada, foram covardias e outras portas, e essa se abriu porque Deus te ama e sabe que você tem um coração bom, mas quem está olhando de fora está com tudo bem. Seus olhos estão no lugar, só está no lugar, e está no lugar privilegiado de perguntar. E eu não falo que isso é classe social. O privilégio de olhar, analisar e julgar, e Deus manda eu dizer para você, eu sei o porquê que eu te coloquei nisso. É que às vezes a gente faz pressão na nossa própria vida, olhando da régua do outro. Não, a minha vida não está boa. Aí quando você pergunta, mas por que não está boa? Não está boa porque é isso, 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 isso. Eu esperava isso, 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 e veio aquilo só aqui. O problema não é você esperar uma coisa e outra. O problema é que assim diz o Senhor. Se for para analisar pela tua própria vida, sem acréscimos, beleza, eu vou te responder. Mas eu sei que no fundo do teu coração você está na terra. Você começa a fazer certas comparações até bobas, tipo, fulana não serve. Eu sirvo, mas eu não tenho, ela tem. E aí você começa numa série de problemas, porque agora a Bíblia vai dizer bem claro que Jesus vai ser bem taxativo, irmão. Jesus não faz curva. E a palavra essa noite é para você entender que Jesus não faz curva, Jesus não tem medo da reação do homem, Jesus não tem medo do que o homem vai fazer após a palavra. O propósito dele é trazer a verdade.
E aí e eles vão dizer, para que nascesse cego. O que eles estão querendo dizer? Ou os pais pecaram antes de ter filho, ou pecaram quando tiveram, ou este pecou já, na medida que, né, que ele é já grande, porque aqui não era uma criança, já era um homem velho, um homem criado. E a pergunta que eu te faço é: Deus sabe que essa situação você já não tem resposta, ó, desde quando tua mãe era viva, desde quando teu pai era vivo, desde quando tua avó era viva. Só que você chegou na igreja, Deus tirou o excesso dos demônios, beleza, mas há uma história que não pode ser apagada, que é a história da aflição, da angústia, da dor, que Deus muitas vezes permitia você passar no mundo, já te preparando para esse momento. E agora a Bíblia, ela é bem clara, igreja, ela é bem clara. E ela diz, nem esse, aí Jesus respondeu. Nem ele pecou. Por que Jesus já começa por nem ele pecou? Ou seja, não defina este homem por causa de um pecado. Irmãos, é duro dizer, mas o que tem de gente reduzindo o outro por causa de uma falha. Ei, Deus. O que tem de gente reduzindo o outro por causa de uma falha, por causa de algo que fez. E alguém esperava isso aqui, ó. Isso aqui. Fez disso aqui, isso aqui. E a pergunta que eu te faço é: o que eles vão ganhar com isso? E Jesus disse, nem ele pecou. Quando Jesus está querendo dizer, nem ele pecou, Jesus está querendo dizer, não tem registro. Não tem registro. Não tem registro. Alabandaraçai. Registro de coisas erradas aí. E eu quero te dizer, para de achar que a tua luta é porque tu está errado com Deus. Para de achar que a tua prova é porque tu não está agradando a Deus ou não está se esforçando direito. A prova vem, mas o Senhor manda te dizer, você não está no tempo lá na frente, você não sabe o que eu tenho para manifestar. E agora a Bíblia é bem clara, igreja. Quando nós estamos aqui estudando, Jesus vai dizer, nem ele pecou, nem seus pais. Jesus já mata dizendo, olha, não traga assuntos da linhagem. Não tragam coisas que você não sabe. Porque o que tem de gente covarde, pegando aquilo que eu não sei, aquilo que eu não tenho resposta, aquilo que aconteceu com meu parente, para me enquadrar e de uma maneira sutil, vir me perguntar, está fora do gibi. E o Senhor mandou dizer, xarabarabas. Vande que eu se anarabalabá, sou de alabá. Emini que eu se alabandarabalabantui anarachás. Naio, reverderás. Deus. Aí, narabalabalabás. Meu Deus, que isso é forte. A igreja está descendo um pergaminho aqui forte. Mistério. Ai, narabandarabalabantui. E aí você pode dizer assim, mas por que Deus permitiu isso? Se Deus é tão bom, vai continuar sendo. Hoje, amanhã e para sempre. Só que Jesus, ele é bem claro dizendo, nem esse, nem seus pais. Mas foi assim. Esse foi assim, Jesus estava querendo dizer do que aconteceu do mundo espiritual para o mundo físico. Deus já enviou aquela criança para formar o físico na barriga dela cega. Pastor, que isso? Pastor é muito forte. Eu quero te dizer aqui, abrir um contexto para você entender as coisas de Deus. Nem tudo que Deus vai mover na tua vida vai ser aberto a pessoas. Vai ser uma coisa que possa compartilhar, não. Porque aqui, ó, se ela compartilha o filho agora, desculpa, se ela compartilha o filho cego, o que ia acontecer? Mais vergonha. Se a mãe dele compartilha o filho cego, mais vergonha. Mas a pergunta que eu tenho a dizer para você é, do que vai te adiantar expor o limite, a fragilidade, do que tentar buscar em mim para resolver essa situação? Vem cá, quem estava orando por esse homem? Qual foi o profeta que se levantou para dizer que tu vai ser curado? Eu estou querendo dizer do lado de lá. Do lado de lá, gente, do lado de lá, naqueles tempos da Bíblia, quem é que foi levantado para dizer, esse homem aí, ó, é um servo. Esse homem aí Deus vai curar. Não, porque vai ter hora que Deus não vai usar ninguém.
Vai ter hora sai que Deus não vai usar ninguém. Escute o que eu estou te falando. E não é usar porque ele está com raiva. É não usar porque ele não quer abrir o pergaminho, ele não quer o mistério. E o Senhor manda dizer para pessoas nessa live: passa o que você tem que passar diante de mim, porque sou eu que vou fazer a obra. E agora diz a Bíblia, nem esse, mas foi assim, já expliquei. Para que se manifestassem, para que se manifestassem, é mais de uma. E agora, meus irmãos, vai se manifestar o quê? Vai se manifestar o tempo em que este homem, Alabandará, subirá e volta a enxergar. E Deus manda eu te perguntar deste mistério. Estás preparado para ver novamente? Eu vou deixar você responder. Pastor, o senhor está fechando o olho, o senhor está cheio de sono, pastor. Misericórdia, estou não, igreja. Eu estou muito bem. Eu estou aqui tendo visões e mais visões e mais visões e mais visão. Por isso que eu fecho o olho e abro. Pode deixar quando eu estiver com sono, meu amigo. Eu vou avisar. Glória a Jesus. Então, agora, o que está acontecendo? A Bíblia está sendo bem clara, bem taxativa, que Jesus está dizendo, mas foi assim. Para que se manifestasse nele as obras. Você vê que Deus não queria fazer uma obra só de cura, uma obra só de libertação. Ele queria alcançar pessoas. E toda vez que Deus tiver um propósito para fazer contigo, de alcançar pessoas, sinto lhe dizer, ele vai te colocar à prova. Ele vai permitir coisas que você não aceita, não imagina, coisas que você fala assim, isso aí eu não vou viver. Sinto lhe dizer, você vai viver sim. Antes de eu ser consagrado a pastor, eu tinha pavor de algumas coisas. E eu dizia, nunca, que isso? Na minha vez, Deus me livre, se eu sou o pastor dessa igreja, eu faço isso, isso, isso. E eu até poderia, mas quando eu passo no processo que Deus me coloca de uma limitação, eu preciso entender. Ok, eu vou começar a pregar agora. E o que está acontecendo? Jesus agora está expondo a situação, uma explicação que talvez esse homem não tinha. E eu que eu não ele expõe uma situação que Alabandarras, que para muitos, ou até mesmo para esse cego, não tinha necessidade. Pastor, que é isso? Não tem necessidade, mas eu quero te dizer, Deus vai expor a tua limitação. Eu já começo a pregar dizendo, não pense que você é aquilo que você passa. O que você passa está fora. Pastor, mas eu passo coisas dentro de mim, eu sinto aflição, eu sinto angústia. Sim, mas você não é a angústia. Você não é a aflição. Você não é atribulado, que é a junção da angústia com a aflição. E agora eu quero te dizer o seguinte, você precisa entender qual é o verdadeiro motivo que esse Deus te enviou para a Terra. Por quê? Porque nessa situação aqui, o cego teve que contemplar os mistérios de Deus. E aí ali está sendo uma aula para os discípulos, e muitas vezes, irmãos, Deus nos coloca à prova para ser uma aula para aqueles que andam ao nosso derredor. Ao nosso redor, nos cercando, e cumprimenta, e convida, e acha bonito, mas Deus manda dizer, eu sei que no íntimo há um julgamento, há uma definição. Nossa, mas ela não dá certo com... Ai, narabanaraca. Ebinarachás. Alguém diz, ela não dá certo com ninguém. Ai, que é isso, passei assim, eu fico sozinho. Mas não sabe o processo. Não sabe a tua limitação, não sabe o porquê. E agora, o que está acontecendo? Simplesmente, Jesus, ele quando, né, ele está ali falando, e aí diz a Bíblia que o homem é curado. Jesus cospe no lodo. Comene calabarabás. Jesus agora cospe no lodo. E aí, cuspiu em terra a saliva. Alguém diz assim, mas está escrito fez lodo. Porque, na verdade, a saliva agora juntou aquela terra e fez-se a umidade, mas a terra em si já estava. Fez-se o lodo, e o lodo aqui é como se fosse uma pasta, aquela pasta daquele lodo. E ele untou os olhos. Para quem não sabe, o homem veio do barro e que nunca explorou essa parte bíblica. O que Jesus está querendo dizer é, só o dono desse barro pode mexer nesse barro.
E eu quero te dar a resposta nessa pregação que Deus falou que é uma resposta. Só eu que te coloquei nessa situação posso te indicar a porta de saída dela. Pastor, mas ele não quer. O problema não é que não quer. O problema é que tem obras a serem manifestas. Tem coisas para acontecer, tem coisas para acontecer. E você precisa entender que Deus não é contra você. Deus não é mau. Deus não é o lobo mau. Deus não é aquele ser carrasco. Deus não é aquela pessoa que você vai achar assim, toda hora na minha vez é sofrimento, toda hora na minha vez é angústia, toda hora na minha vez é doido. Eu vou dizer, não. As obras, e a primeira obra que aquele homem e aquele povo precisava ver era o quê? Era que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Por quê? Porque se fosse um cego como Bartimeu, eles iam questionar a cura. E tem mais. A cura de um cego de nascença, esse homem, ele não era novinho, ele já era de uma idade. Eu não estou dizendo de uma limitação que tu carrega de ontem para hoje, ou da semana passada para essa. Eu estou dizendo de uma limitação que já te impediu a chegar a muitos lugares. E Deus manda te dizer, eu permiti esta limitação te assolar para que eu pudesse manifestar as minhas obras. E você precisa entender que a obra de Deus é diferente daquilo que a gente pensa. Nem sempre a obra que você está pensando é aquela obra grandiosa. Às vezes é a obra de Deus, é te preparando para ir para um lugar. E neste lugar você vai precisar suportar muita coisa, coisa que você não fazia. Ai, pastor, está falando comigo. Eu sei que Deus está falando contigo porque Ele está aqui. Eu sei que Ele está falando contigo porque Ele já determinou. Então, agora o que está acontecendo? Jesus, Ele está simplesmente deixando bem claro, gente, só quem pode resolver é o dono do bar. E tu já parou para se perguntar, e eu já estou pregando, como pode você aguentar tudo isso? Como pode você aguentar tudo isso e tem mais? Sem ficar miando para os outros, desculpa o termo, sem ficar choramingando, sem fingir uma coisa que tu não é, sem será. Você fica ali na sinceridade, sabe por quê? Porque você entende que só quem pode mexer é o Senhor. E aí pensa comigo, quantos reduziram aquele homem àquele processo? Quantos reduziram aquele homem àquela situação? E quantos nos reduzem àquilo que nós passamos? Quer dizer, então, que se eu tenho um momento de fraqueza e vou lá e faço algo que não agrada a Deus, eu sou aquilo ali? Não. Eu pratiquei, estou errado, vou me arrepender. Deus vai me cobrar, vou pegar o meu tempo, disciplinar de uma maneira administrativa direcionada por Deus, mas eu não sou aquilo. Eu tenho eu tenho qualidade, eu já fiz coisas boas para Deus, e eu aposto que aquele homem também tinha essa situação. Ele tinha essa situação. Ele não ficava para trás. Talvez mesmo cego, ele agora queria participar até mesmo das coisas que eram do templo. Porém, a sua limitação não deixava. E Deus vai dizer, eu sei. Eu sei que por você muitas coisas você faria. Você faria não é porque você quer se mostrar, é porque você quer simplesmente vencer essa limitação que te assola já há tempos. Quer ver o negócio? Você agora tenta evoluir, construir, conquistar. Você está com as pedras certas na mão, a bandeja certa, mas por que não acontece? Porque, na verdade, aquele homem ele não estava tentando ver com esses olhos. Ele estava tentando fazer com que a vida dele não ficasse limitada a uma cegueira. E Deus sabe que o que tu mais lutou foi para não levar a mesma vida que tua mãe levava com teu pai ou com teu padrasto dentro da tua casa. Mas eu quero te dizer, tem coisa que acontece que é Deus. Pastor, é muito fácil eu falar. Tem coisa que acontece que é Deus. E eu preciso entender que se é Deus, não tem quem possa meter a mão. Não há quem possa meter a mão para resolver. Não há quem possa meter a mão para resolver. Não há quem possa meter a mão para resolver. E o Senhor, irmãos, ele é Deus soberano. Ele conhece, ele sabe. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o porquê está acontecendo. Ele sabe até onde vai a tua situação. E Deus manda dizer desse jeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não adianta. Eu sou o Deus Narashubikonácia, Todo-Poderoso. Eu sou o Deus verdadeiro. Eu sou o Deus que entra numa situação que você não pode entrar. Eu sou o Deus que vou lá e mexo. E Deus vai dizer, para de querer me compreender. Para de querer me entender. Eu te coloquei. Eu te coloquei, Deus manda eu repetir para alguém. Você precisa ouvir isso, porque é libertador. Para de se acusar. Talvez esse cego, você acha que quando criança, quantas quedas, até aprender a se acostumar, a labandar como a naraçá, até se acostumar com o padrão de chão que tinha naquela época, que não era asfaltado, não era lisinho, era desregrado, era desnivelado. E aí você imagina, tropeça numa pedra, tropeça em outra, e para comer é um processo, e para ir no banheiro é um processo, para andar precisa ser acompanhado. Entende? Tudo era um processo. Jesus não está olhando para esse cego, porque ele somente é cego. Jesus está vendo todo o contexto, e essa live aqui ele parou para dizer, eu sei o contexto que tu vive, eu sei o contexto que está inserido, mas fui eu que coloquei. Jesus foi bem claro, nem ele pecou, nem seus pais. Não foi porque fizeram, ou porque lá atrás eu fiz. Não, hoje é um propósito diferente. Eu tenho obras, e a primeira obra que Jesus tinha que fazer ali era glorificar o nome do Pai, e eu sinto lhe dizer, se for para glorificar o nome do Pai, e Deus tem que te ver chorar, você vai chorar, porque o nome do Pai ainda vem primeiro. O nome do Pai é aquele que testifica da situação. O nome do Pai é aquele que faz uma coisa que você não pode fazer. O nome do Pai ainda exalta, ainda garante, ainda não mandar como ela sai, ainda preserva. E eu sei que tem gente recebendo, porque Deus está falando comigo aqui. Para de achar que você é o seu processo, você não é. Pastor, tu está sendo incisivo, está repetindo o negócio toda hora. Você não é o seu processo. Não é porque terminou o relacionamento, não é porque o negócio não foi para frente, não é porque deu desquite no papel, não é porque deu o divórcio, que você é isso, que você é só isso. Para com essa mente doentia, o diabo está te deixando doente. Eu sou assim mesmo. Aí o diabo consegue botar na tua mente, você é assim mesmo. Ninguém vai ficar contigo, ninguém vai ficar perto de você, ninguém quer ser seu amigo. Não! Esse cego talvez tinha 1000 questões. E ele agora, simplesmente, vai se encontrar com Jesus, e Jesus vai dizer que, tinha que simplesmente vir ao mundo. Convinha que ele viesse ao mundo, para que ele fizesse as obras de Deus. E eu quero te dizer, o físico daquele homem era cego, mas a alma não. Tu pode até não estar entendendo muita coisa, mas que tu sente as coisas, sente. E eu não estou falando de sentir aqui somente algo da emoção, algo do cérebro. Tu sente na alma que algo Deus quer com isso aí. E eu sinto em lhe dizer, você não está maluca. Você não está maluco. Deus te colocou no meio dessa situação porque ele tem que se revelar. E para Deus se revelar, ele tem que mexer. E ele vai mexer naquilo que você não imagina. Ele vai mexer naquilo que você não quer. Ele vai mexer naquilo que você vai dizer assim, não é necessário. E ele manda te dizer, é necessário sim. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei por que eu estou fazendo. Eu sei porque eu fiz aí. Isso aí. E aí, agora é libertador, porque aquele cego... pensa comigo. E outra coisa, os discípulos estão reduzindo ele ao processo dele. Talvez aquele que deveria te ajudar está te reduzindo a esse processo. Isso aqui não é uma palavra vingativa, é a realidade. Que às vezes tem pessoas que nos reduzem ao nosso processo. Você só tem esse emprego aí bem feito. Bem feito. É isso aí que você merece, é a porta que tem. Só que, na verdade, não sabem que lá atrás você foi limitado. Não é que você não quis estudar, é que teve N motivos, N imprevistos para você não chegar aonde você deveria. E Deus manda dizer, mas fui eu, e o tempo é agora. E o tempo é agora, e eu quero dizer para você com essa palavra, não foi você
que iniciou-se com essa cegueira. Lembra que cegueira aqui não é vergonha, é sentido de limitação. Nessa palavra que eu trago hoje, Deus vai dizer, eu sei o teu limite. Eu sei que você não conseguiu extrapolar, não conseguiu vencer, não conseguiu romper, mas isso não é para ser rompido pelo homem. Isso é para ser mexido por mim. E eu já estou vindo ao teu encontro. Quando a Bíblia diz que Jesus para e vê, quando, passando Jesus, viu o cego de nascença, ele não só parou para ver, ele não só olhou, ele parou e viu, deu atenção, entendeu o contexto, Deus vai dizer, eu entendo tudo isso aí. Mas eu só quero te dizer algo. Eu não ajo pelo coração. Ó, e tem mais, esse cego, ele teve que esperar Jesus nascer, crescer, fazer 30 anos e começar a pregar. E dolorido para você entender essas fases da espera, do porquê, do pra quê. Porque às vezes o porquê tu até esquece, mas o pra quê, que o negócio vai se afunilando tanto e você pergunta, pra quê, Deus? Pra que isso? Pra que isso? Já não basta o que eu passo, já não basta o que acontece. E Deus manda te dizer, espere. Eu estou indo ao teu encontro. E aquele homem está no lugar da limitação dele, que era o lugar que colocavam os cegos. Talvez alguém te rotulou e disse, ela é isso, ele é isso. E o Senhor vai dizer, você não é isso, eu te conheço. É o seu processo está inserido nisso, mas você não é isso. Pastor, que é isso? Você, eu vou repetir, você não é isso. O seu processo está inserido nessa situação, mas você não é. Alabanda candarabandu keb comineg assubinarabandaracandarabanda sébia. E agora Jesus cospe em terra. E eu quero te dizer, Jesus não vai tirar do processo quando der o tempo do jeito que você imagina. Ah, porque nós vamos conversar, porque vai ligar, porque não. O cuspe que sai da boca, uma vez que você projeta ele para sair da boca, ele volta para a boca. Alguém, por acaso, cospe e suga de novo após a soltura dos lábios, a saliva se desprende dos lábios, vamos botar assim? Não. Ou seja, Jesus vai fazer algo que não é padrão para te tirar do processo. Talvez tu tá esperando uma conversa dessa pessoa. Talvez tu tá esperando a pessoa te chamar para conversar. E Deus agora pode armar uma situação e vocês, ó, dar de cara no mesmo ambiente que você nem imagina. E dali acontecer uma aproximação novamente, e Deus vai dizer, eu faço como eu quero. Talvez você está esperando nessa porta, não, ela vai fechar, porque eu já estou vendo outro emprego, e eu tenho só uma resposta. Não é a hora ainda dela fechar. Eu tenho algo para fazer aí dentro. Eu tenho algo, eu tenho obras, e é mais de uma. E a gente precisa entender. A gente precisa estar ligado nessa situação, porque quando eu falo que eu tenho obras, eu não posso reduzir, tá, aquilo que eu passo e dizer que eu sou aquilo. E Deus manda te dizer, eu sei o quão difícil está sendo. Ai, Deré. Essa situação, eu sei. Eu sei o quão difícil está sendo esse processo. Porém, eu tenho um negócio contigo. E aí, como é que eu faço? E eu preciso que você suporte tudo isso. Aí, pastor, o senhor só fala de suportar. Ué, eu falo da verdade. Eu falo da verdade. Eu falo da verdade. Não é sobre você deixar de suportar. Eu falo da verdade. Deus quer que você suporte e acabou. Aquele homem teve que esperar o tempo e Deus vai dizer, eu tenho tempo de tirar essa tua limitação. O que para você é vergonha, para mim é só um limite. Só que tem um negócio, eu vou fazer do meu jeito. Jesus cospe em terra. E o cuspir em terra aqui é o contato com o barro. E o barro aqui não é o teu corpo somente. Deus vai mexer de uma maneira sobrenatural. E a primeira formação de Deus em você não é o corpo, é a alma. E eu já sinto lhe dizer, Deus vai mexer na tua alma para fazer algo que vai se manifestar por fora. 5,59, eu já caminho para o final. E ele forma lodo, ou seja, uma coisa que também não era visivelmente legal.
Ou seja, Deus vai mexer e para você o que tu vai estar vendo acontecer de acordo com a tua situação, não é legal isso acontecer. Mas Deus manda dizer desse jeito. Não é legal, porém é do meu jeito. E depois ele passa, ó, nos olhos. Glória a Jesus. Vamos orar, fica essa palavra. Soberano Deus e eterno Pai. Eis aí, meu Deus amado, Deus querido, a tua palavra eu te agradeço que tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Posso estender a tua mão que é o teu poder, te entrego cada um que ouviu essa palavra. Que tu possas trabalhar, Senhor. Abre os entendimentos cada dia mais do que vão assistir depois. Fala com eles da mesma maneira. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, Deus querido, se revela em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor Jesus, 6 horas em ponto. Terminamos por aqui. Uma boa noite. Deus abençoe.